Essa brincadeira do... Eu vou voltar para lá, tá? Daqui a 2 minutos. Só uma coisa que me guia. A gente definiu... Aí é só especulação, tá? A gente foi definindo que a reta tinha uma dimensão a partir da possibilidade de dividir a reta por um ponto. Depois que o plano tinha 2 dimensões, a partir da possibilidade de dividir o plano por uma reta. O espaço em 3 dimensões, a partir da possibilidade de dividir o espaço por um plano. Ou seja, se um determinado espaço é dividido por um espaço de dimensão imediatamente de uma dimensão inferior, ele tem que ter uma dimensão superior a ele. E a gente foi montando essa brincadeira. Aí a gente discutiu que o nosso espaço, por exemplo, esse espaço aqui que a gente vive, não teria 3 dimensões, ele teria pelo menos 4 dimensões, que a 4ª dimensão seria o tempo. Pelo menos 4. E eu cheguei a conversar com vocês sobre o capítulo do universo na Casca de Nós, que diz que o universo tem 9 dimensões. É interessante pensar na questão do espaço físico. A gente normalmente não para pensar no que é o espaço que a gente está mergulhado. Não é simples pensar nisso, tá? Não é simples, porque é muito difícil. É fácil você pensar que você está vendo alguma coisa do lado de fora. Quando você está dentro dela é muito complicado. Pensar o presente, por exemplo, é algo muito enrolado. A história vai tratar de questões do passado. Já tem uma certa distância para você conseguir enxergar o que está acontecendo, ter uma visão mais panorâmica. Enxergar o que está acontecendo agora não é simples. Tá? Ontem, por exemplo, foi o julgamento de Lula no Rio Grande do Sul, não vou discutir isso, tá legal? Agora, para ser sincero, você conseguir enxergar o que esse julgamento, o que todo esse processo que a gente está vivendo significa, não é fácil. Sei lá, daqui a 10 anos, quando você olhar para trás, talvez a gente consiga enxergar com bem mais facilidade até onde, o que está acontecendo nesse momento, que é uma situação complexa. Estou falando isso numa condição social, imagina uma condição física, a gente nem para pensar com frequência na questão física. Particularmente, eu sempre fui alérgico ao que é óbvio. Falar assim, é claro que já é suficiente, aí eu sou eterno adolescente, tá? Já é suficiente para eu ficar preocupado. Se é óbvio, eu vou para Nelson Rodrigues, né? A unanimidade é imbecil. Se é óbvio, está na cara, ninguém discute, as pessoas partem do princípio que aquilo não apresenta problema, e que eu acho muito difícil. Isso não tem nada. Uma delas, por exemplo, é o espaço, outra, por exemplo, é o tempo. O que é o tempo? Meu colega, o tempo é um nó na cabeça da gente que é espetacular. Como é que as pessoas pensam o tempo é uma coisa espetacular. Tá? Se você começar a estudar para avaliar essa questão do espaço e do tempo, sua cabeça começa a dar não é dar um nó, porque você começa a enxergar as coisas um pouquinho diferentes. Tá? Mentira, começa a enxergar coisa muito diferente. Para a maior parte das pessoas, por exemplo, o tempo é algo que se estende como um rio para sempre. O que é engraçadão você imaginar isso, porque isso já gera algumas contradições. Primeiro que no conceito de tempo não sempre foi assim. Existe um livro chamado O Tempo na História, que discute a evolução do conceito do tempo. E tem alguns momentos que ele fala sobre a ideia do tempo cíclico, que aparece em algumas civilizações. Nosso pensamento de hoje do tempo quase sempre é um tempo contínuo, como se fosse um rio. Esse é o conceito newtoniano. Tem no livro Princípio de Newton a ideia de tempo dessa forma, ela continua sem parar o tempo todo. E a coisa fica engraçada se você falar assim, você acredita que o universo iniciou com uma explosão? Que é o que é mais aceito em termos de ciência, que houve uma explosão inicial, a história do Big Bang, né? Da grande explosão. Tem gente que critica Big Bang, porque até na hora de nascer o universo tinha que ser em inglês, né? Big Bang. O momento da grande explosão iniciou o universo. Sim, tudo começou ali na grande explosão. Mas não pode ter começado. O que havia antes
do momento da grande explosão? Se alguém me faz essa pergunta, eu sempre retorno assim, como assim? O que havia antes? Que antes? Antes da grande explosão? Como assim? O universo não começou no momento da grande explosão? Começou. O tempo não faz parte do universo? Faz. Se o tempo faz parte do universo, o tempo começou ali. Então ali é o tempo zero. O que havia antes? Não tem o menor sentido essa pergunta. Você não pode perguntar o que havia antes do tempo começar, porque antes é uma ideia temporal. O que você era antes de você nascer? Não, antes de você nascer não. Antes de você ser concebido. Você não era. Aí eu era um óvulo, você não era nada. Você não havia. Não havia a composição genética que você possui hoje. Então você não pode perguntar o que você era antes de você nascer. Ou então você existia antes de você nascer. Ou seja, se o tempo é um rio contínuo, a grande explosão é uma mentira. Tá? Porque teria que existir outra coisa. Então o que é o tempo? Não vamos discutir isso não. Então, melhor vamos, mas não agora. Mas uma coisa que me grilava é o seguinte, a gente fez no espaço, a gente fez no espaço euclidiano, a passagem para o espaço imediatamente posterior, fazendo divisão, a reta dividida por um ponto, o plano dividido por uma reta. Vamos imaginar nosso espaço em 4 dimensões, tá certo? Então, quando eu faço um corte agora e aqui, que é engraçado o seguinte, o agora e aqui existe de fato, aqui quando a gente está acostumado com geometria, a gente conserva a altura, largura e comprimento e fala que isso aqui é um objeto. Mas quando você fala, por exemplo, de um fato, tá, você é obrigado a localizar o fato que ele não permanece como objeto. Então, por exemplo, vai ter uma festa. Onde é que vai ser a festa? Vai ser na rua tal, no apartamento tal, tá? Você não diz a data. Você não diz a data, você não deu as coordenadas da festa. Porque a festa não vai se perpetuar como objeto. Certo? Se fosse possível, como os seres do plano, enxergar o tempo, eu imagino que fosse alguma coisa parecida com a foto estroboscópica. Conhece foto estroboscópica? Aquela foto que você tira um monte de imagem e a imagem vai aparecendo uma atrás da outra. Você teria que preservar tudo o que aconteceu, tá, para conseguir enxergar, tá, sem parar. No nosso universo de 4 dimensões, onde o tempo está presente, eu particularmente acho que isso é patente. Existe uma 4ª dimensão para localizar as coisas. As coisas devem ser localizadas no tempo. Tá? Então, local e tempo com a 4ª dimensão é fundamental. Mas o Hawking fala que tem 9. Eu fico imaginando o seguinte, se tem 5 dimensões ao invés de 4, eu poderia, por exemplo, dizer que o aqui e agora divide o espaço de 4 dimensões em alguma coisa antes e alguma coisa depois. Se o espaço tem mais de 4 dimensões, isso aqui é especulação, só pensando, né? Da mesma forma que a gente fez com os outros espaços de diversas dimensões, eu poderia imaginar que eu poderia sair de um espaço, de um ponto no antes, ou seja, o aqui e agora não dividiria o espaço de 5 dimensões como divide. O aqui agora divide o espaço de 4 dimensões fazendo paralelo com um ponto com a reta com o plano com o espaço. O aqui e agora, o espaço de 3 dimensões e esse instante, divide o espaço de 4 dimensões no antes e depois. Tá certo? Se existe 5, deve existir uma forma de ir do passado para o futuro sem passar pelo presente. Para que serve isso? No momento, para nada. Tá? As especulações é que as coisas que a gente vive no dia a dia, nossa forma de... Pelo amor de Deus, ninguém vai dar aula sobre isso. Gente, hoje numa sala de aula nós vamos discutir a possibilidade de ir para o futuro sem passar pelo presente. Tá? Olha só. O que eu gostaria de fazer aqui, discutir com vocês agora,
é quebrar um pouco do óbvio. Pessoal, esse vídeo aqui, na hora que eu vi ele, eu falei, nossa, vou ter que fazer um corte disso urgente, porque a gente conseguiu sair de dimensão, ir pro Lula, ir pra tempo, origem do universo, Big Bang, etc. E foi realmente, eu gosto bastante dessa área filosófica, né? Então foi uma viagem, foi muito bacana. Essas especulações do professor Lido, tinha que trazer pra cá. Primeiro tópico, né? O tempo sendo uma dimensão do espaço, né? Bom, o tempo claramente ele age sobre as coisas porque a gente vê as coisas mudando através do tempo. Elas se corroem, se envelhecem, etc. Então o tempo ele tem uma função no nosso plano de uma maneira bem interessante. Então talvez realmente ele seja uma dimensão. Eu acho que ele é, tá? Eu acho que a gente talvez tenha mais de 4 dimensões, mas é meio complicado de entender isso, né? O que a gente consegue perceber é o que é pra nós. Não que necessariamente seja isso, né? Depois fomos parar no julgamento do Lula, caramba, né? Bom, isso só mostra pra nós como que a história ela varia, né? Como que tudo da história é de acordo com quem escreve, né? É muito interessante isso daí. A história é algo a ser interpretado de uma maneira não tão, como que eu posso dizer, parcial, né? Tentar ser mais imparcial de acordo com a história. Muito bacana a história também. O que vocês acham desse assunto? É bem polêmico. Eu não vou dar minha opinião, logicamente, por motivos óbvios, né? Aí depois disso tudo a gente vai pro Big Bang, pro início do universo, pro início do tempo e tudo mais. Isso são coisas tão imensuráveis na nossa mente, tão incapaz a gente é de ver isso de uma maneira lógica, que aí surgem várias teorias diferentes, né? Mas se tudo começou ali antes, não tinha nada, não tinha tempo, não tinha nada. E como que criou nada a partir do nada? Então sempre é algo muito complexo, essa questão do início do universo, né? São perguntas que eu creio que nunca serão respondidas e que a humanidade sempre buscará respostas, mas nunca achará. Porque é algo realmente muito além da nossa compreensão dos nossos olhos. Igual a gente tá falando, a gente consegue ver só 3 dimensões. O tempo talvez a gente consiga perceber ela de maneira melhor, mas a gente é incapaz de enxergar tudo. Somos míopes. Bom, depois dessa pequena filosofada, desse vídeo maravilhoso, eu dei adeus pra vocês. E comentem aí, tá bom? O que vocês acharam do vídeo, tá bom? Obrigado, pessoal. Tamo junto e até a próxima.